Oi, família! E hoje, para o próximo passo, estou com um convidado super especial, meu papi, onde nós iremos abordar ferramentas estratégicas de um homem que dividiu a história. Não somente pela sua divindade, mas principalmente pela sua humanidade. Como gerenciar perdas, frustrações, construir relações saudáveis, proteger a sua emoção diante dos conflitos. O mestre dos mestres foi um grande especialista. E para falarmos sobre esta temática, eu quero já começar a fazer uma pergunta. Pai, qual foi a ferramenta que Jesus usou que mais impactou a sua história como psiquiatra, escritor e ser humano? É difícil falar uma ferramenta, porque quando eu estudei a mente dele sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia e também a psicopedagogia, foram um corpo de ferramentas, um ecossistema que ele usou e que me impactou de maneira até inenarrável, difícil de escrever. Mas vou citar algumas. Ele conseguia não comprar aquilo que não lhe pertence. Ou seja, se alguém lhe ofendia, lhe rejeitava ou lhe excluía, a sua saúde mental era inegociável. Por nada e por ninguém ele era capaz de vender o invendável. Por exemplo, quando Pedro, que era o mais forte, o mais ousado, o mais atirado e o que mais correspondia às suas expectativas, quando ele, enfim, estava ensinando, é o que mais participava, mais interagia, ele o traiu. Imagine, você tem um filho, você cuida com tanto carinho, ele te trai. Pedro era como um filho. Ou você tem um aluno que você investe tudo nele e de alguma forma ele te abandona, ele te nega, ele te exclui. Quando ele estava na Fortaleza Antônia, Jesus mutilado, ferido, e quando você está ferido fisicamente, existem algumas reações que são próprias da preservação da saúde física e mental. Você não raciocina, você quer, naquele momento, ter mais algumas horas, mais alguns dias de vida. Uma pessoa que sofreu um trauma, cortou com uma gilete, ou um martelo bateu sobre o seu dedo. É impossível alguém raciocinar naquele momento. É uma reação instintiva de você se recolher, asfixiar o pensamento e promover uma hiperreatividade para você fugir da situação de risco. Mas ele ferido, machucado, mutilado, sangrando, com a cabeça, com couro cabeludo, entranhados com espinhos, enfim, todo edemaciado, com as costas completamente abertas, feridas pelos chicotes, Pedro nega pela primeira vez. Depois o nega pela segunda vez, não diante de generais, mas de pessoas simples. Ali que estava na Fortaleza Antônia, você deve ser alguém que segue aquele Galileu, aquele mutilado. E na terceira vez, quando ele o nega, teve de ser um médico para capturar o olhar. Foi Lucas. Lucas, naquele exato momento, capturou o olhar do mestre, ferido, mutilado, alcançando o aluno, amado, querido, mas que o negava. Eu não conheço, eu não convivi com ele, a sua história de vida não me pertence, não sei nada sobre ele. Não me associe a este homem. Nesse exato momento, o olhar de Jesus Cristo capturou o olhar de Pedro. E talvez foi o olhar mais lindo da literatura mundial. Quando faltou palavras, porque não era possível dizer palavras quando ele estava mutilado, ele gritou no silêncio: eu te compreendo, eu te compreendo. E eu me perguntava, que homem é este? Eu, que fui um dos maiores ateus
que talvez tenha estudado a mente de Cristo, que homem é este que é capaz de alcançar alguém com um olhar fraterno, generoso e acolhedor e dizer para ele no silêncio: não desista, eu te conheço, eu sei que por detrás do seu comportamento que me rejeita ao máximo tem um coração, tem humildade, tem alguém que me ama, eu te compreendo. Quantas vezes os pais, quando diante de uma agressividade, de uma palavra inadequada, uma atitude que não corresponde às suas expectativas, eles condenam os filhos com palavras. Você só me decepciona. Menina, outra vez. Esse menino não tem jeito mesmo. E tantas outras palavras muito mais agressivas do que essa. E a negação de Pedro era 100 vezes mais do que as reações que os filhos fazem decepcionando os seus pais. Mas ele o acolheu. Aí eu mudei o meu pensamento e fiquei analisando na história de tudo que eu já estudei. Freud, ele teve alguns alunos muito importantes, como Jung e Adler. Eram seus discípulos, depois tornaram seus parceiros. Mas, por exemplo, Jung questionou a teoria da sexualidade. Porque Freud falava muito que a sexualidade entre filho e mãe tinha muito a ver com o desenvolvimento da personalidade. Ele questionou muito isso. E Freud, que foi uma das mentes mais brilhantes do século XX, baniu Jung da sua história. E muitos outros personagens importantes baniram amigos. Por exemplo, na época de Stalin, na década de 30 do século passado, amigos denunciavam amigos e eram recompensados pelos bolcheviques, pelos comunistas. Pais denunciavam filhos, filhos denunciavam pais, vizinhos denunciavam uns aos outros, porque tinham pensamentos e ideias que iam contra o establishment do comunismo, ligado à economia, às artes, à política. E houve centenas de milhares de pessoas que foram negadas, aviltadas. Agora imagine Jesus Cristo acolhendo a Pedro. É um desenho emocional, é uma arquitetura emocional, Camila, que me deixou completamente impactado e me fez ver a minha própria pequenez. Você é minha filha, nós nos amamos demais, você é uma grande amiga do papai. Eu abracei, beijei você tantas vezes, mas algumas vezes que você não percebeu, eu falei com você, e eu percebi que eu falhei, então eu tinha que dar mais atenção. Embora seja um pai que nunca xingou, um pai que raramente elevava o tom de voz, um pai sempre presente, mas eu falhei muitas vezes. Agora, o mestre dos mestres, por incrível que pareça, quando o mundo desabava sobre ele, ele ainda estava amando e ainda estava apostando nas pessoas. E isso é tão lindo, né, pai? Porque eu não vejo uma mãe estressada e frustrada quando um bebê de 8 meses ainda não caminha. A mãe não fica nervosa, porque ela sabe que não está na expectativa do desenvolvimento com 8 meses um bebê andar e caminhar. Então, a mãe é generosa, o filho está andando, a mãe pega no colo, está cansativo, mas ela continua pegando no colo. O problema é que nós confundimos inteligência com maturidade. E hoje nós temos uma geração muito inteligente, mas é pouco madura. Porque maturidade também leva tempo. E o que eu percebo é que pais têm colocado uma expectativa muito grande, principalmente nessa era das comparações. Parece que o filho do vizinho é sempre mais inteligente, argumenta muito mais, é muito mais paciencioso que o seu. Então, quando os pais gritam com os filhos, na verdade eles gritam com eles mesmos. Com aquele sentimento que eu não estou dando conta, eu não sou capaz. E o mestre dos mestres se separava, ele entendia que o problema era Pedro, que não era ele.
que Pedro tinha as suas limitações. Ele não ficava se angustiando, mas peraí, aonde é que eu errei com o Pedro? O que faltou? O que eu não dei que fez com que ele me traísse? O mestre foi generoso em entender que não necessariamente os erros dos seus discípulos tinham a ver com os seus erros, ou com a falta que ele poderia ter dado algo diferente. Exatamente. E eu vejo muitos pais que precisam baixar o seu nível de ansiedade. Não é porque você plantou você planta uma laranjeira. Quanto tempo uma laranja demora para dar? 2 anos. 2 anos. E uma macieira? Talvez esse período também. E uma lixia? Muito mais tempo. 15 anos, um outro pé de outras frutas. Mas o que o pai vai lá, você planta a sementinha, você vai lá e rega, e não nasce. Aí você pensa, onde é que eu errei? O que eu não tô fazendo certo? E esse nível de ansiedade faz com que, em vez de você olhar para o outro diante das suas limitações, você mistura com ele. Posso intervir? É tão importante o que você está dizendo, que o mestre dos mestres sabia que o problema não estava nele, estava no aluno. Os pais não sabem que às vezes o problema está no filho e não está nos pais. E eles têm sentimento de culpa, por isso que eles acabam gritando com eles, como você disse. E os pais não entendem que o recorte da realidade, um comportamento inadequado, uma atitude mais agressiva, ou falta de agradecimento naquele momento, não é a jornada de vida do filho. É um recorte, é um momento, no foco de tensão, detonou o gatilho, abriu uma janela killer no córtex cerebral, fechou o circuito, o filho reagiu instintivamente. E o pai acha que a jornada do filho é essa, sem levar em consideração a jornada, e acha que a jornada de vida do pai é aquela, ele errou e falhou em não educá-lo, e cria-se um ambiente irracional. E só para te ajudar, eu recentemente dei palestra para milhares de pais. Eu perguntei, quem eleva o tom de voz aqui com os filhos? Quem grita? Sabe qual foi a resposta? Não foi 1 ou 2, foi mais de 90% dos pais. Não, eu estava conversando com a Carolzinha e ela falou, às vezes eu me sinto tão frustrada, porque a gente como mãe se sente frustrada, muitas vezes. Mas aí eu falei, Carol, você tem que entender que a idade do seu filho, nesse período, é comum a birra, é comum querer te desafiar, faz parte do desenvolvimento. Faz parte do jogo. É que a gente acha assim, mas eu me dou tanto, mas eu vou lá, eu rego a plantinha, eu adubo e não nasceu ainda. Não nasceu, não é porque você não é uma boa agricultora, que você não está cuidando, porque vai demorar, tem árvores que demoram mais tempo do que outras. Então, quando a gente se separa, eu vejo que nessa geração, onde tudo é televisionado, tudo é exposto, a gente sempre quer ter o recorte perfeito para mostrar para a sociedade, há um excesso de frustração dentro de casa. Faz com que os pais percam os seus filhos nas suas expectativas. Os seus filhos vão te frustrar, e não significa que eles não te amam. Eles vão falhar, não significa que eles não te valorizam. Só que quando não vem o retorno que os pais esperam, gera um nível de frustração tão grande que aumenta a agressividade. Aí o pai, que deveria ser o adulto, que deveria conduzir o seu filho nessa jornada, não conduz. Então, é tão importante nós darmos espaço para o erro. E as pessoas sempre perguntavam, pai, Camila, qual foi o diferencial na sua educação com seu pai? Você é tão jovem, eu me lembro tão jovem, tendo coragem de dar as palestras. Com 20 anos você dava conferência. 20 anos. E de improviso, inclusive, né? E as pessoas falam assim, e é tão difícil, porque normalmente pais muito bem-sucedidos não formam sucessores. Os seus filhos ficam à sombra com medo dessa frustração, porque a expectativa acaba sendo muito alta. Ainda que não seja colocada pelo pai, mas a própria criança se coloca essa expectativa, ou o adolescente, ou o adulto. Mas uma das coisas que eu acho que foi um divisor de águas, dentro dessa linha que nós estamos falando, primeiro é dividir as dores e as fragilidades. E Jesus dividia, quando ele fala, minha alma está profundamente angustiada, ele se humanizava, ele não queria mostrar que era o super-herói. Ele falou para 3 alunos que iriam abandoná-lo e o Pedro ia negá-lo. E ele sabia, já tinha alertado que iria acontecer. Então, quando nós dividimos a dor, sai do pedestal. Tem pais que os filhos não vão bem na escola. E os pais não eram bons alunos. Mas nunca contaram para os filhos. Só cobram para que eles sejam um bom aluno e não conta. Então você me contava das notas baixas, você me contava das frustrações. E isso fazia com que Você lembra quando você tirou nota 0 em redação? Não se dá nota 0 em redação nenhuma. Até uma prova em branco tem significado. Pode ser um protesto. Quando eu vi isso,
como escritor, eu falei, isso é um absurdo, isso é um racionalismo. Eu falei, filha, você vai se tornar uma brilhante escritora, nós vamos dar risada disso. E olha quantos materiais você escreveu, e olha como você fala, de maneira leve, poética, rica. Aí sabe o que acontece? Esse é o olhar. O que Jesus fez com Pedro? A criança está afogando, o aluno estava afogando, ele joga joga a corda. É a corda que te tira da lagoa. Entendeu? Os pais... Jogue a corda para o seu filho. Pare de acusá-lo, ser um criticista. Quando eu estava naquela situação, tirei o 0, me sentindo o último dos moicanos, incapaz. Joga a corda, peraí. A história não acabou aqui. A história não acabou no erro. E se os pais tiverem esse olhar misericordioso, complacente, de acordo com o desenvolvimento do seu filho, as suas maiores oportunidades de resgatar os seus filhos são quando eles falham. E você fazia isso. Então, eu aprendi a não ter medo do meu erro. E nós vamos até escrever um livro chamado Se Vira, uma vacina contra a superproteção. Eu falava, uma das coisas que te ajudou, que você vai comentar, se vira. Eu não sei, papai, se vira. Então, eu divido as dores. Então, eu diminuo a expectativa da criança, ela vai falhar, o adolescente vai falhar, vai frustrar. Se todos nós estivermos nessa linha e sabendo que nós vamos falhar e nós vamos nos decepcionar, mas isso não vai determinar a nossa história, baixa o nível de ansiedade, assim a gente consegue conversar, ter um olhar complacente, um olhar que joga a corda quando o filho está afogando. Segundo, permita o erro, se vire. O que tem a errar? Tá tudo bem errar. Quando você divide, leva o erro como uma... Eu falo, ela falava muito isso quando idealizei a Escola de Inteligência. Qual é o erro dessa semana? A gente não tem que ter medo de errar, porque quem não errou é porque não tentou fazer nada novo. E quem não faz nada novo não chega a nenhum lugar. Morre igual todos os outros na expectativa de fazer tudo certo. Por isso quem vence sem risco... triunfa sem glória. Triunfa sem glórias. Então... os pais precisam entender que o erro faz parte. Nessa geração de tantas expectativas, as crianças elas têm medo de errar, falhar. Então você ia lá, filha, se você falhou, o erro não vai determinar o resultado final da tua história. Não tenha medo deles, tenha medo de não tentar. Então, pais precisam ter essa consciência de que o erro faz parte. Vamos levar o erro, como Jesus fez com Pedro. Você vai falhar. E outra, Lucas estava lá? Lucas não estava. Quem contou do olhar? Pedro contou, ele sabia, ele contou, ele falou assim, Jesus me olhou, ele contou para Pedro, Lucas. O que indica que quando o doutor Lucas, o médico, foi escrever o seu evangelho, na biografia de Cristo, ele foi entrevistar Pedro. Você normalmente não vai contar as tuas derrotas, o teu vexame, porque é um vexame. Negar de maneira absurda, vergonhosa, dramática, era uma coisa que ele poderia esconder. Mas por que nos 4 evangelhos tem a negação de Pedro? Se ninguém estava ali na Fortaleza Antônia para denunciar o vexame de Pedro, porque ele também aprendeu a não ter medo, como você, de errar, mas transformar os erros nos seus melhores acertos. Mas por que ele não teve medo? Porque o mestre o amou apesar dos seus erros. Então, quando você ama o seu filho apesar dos erros, quando você aposta apesar das falhas, quando todo mundo acha que está perdido e você é aquele que fala assim, não, peraí, você tirou 0, você vai ser uma grande escritora e você vai ser uma grande comunicadora, uma palestrante. E eu fui, porque os pais eles têm esse poder de olhar para além daquilo que nós somos. Eu quero que os meus filhos, eles olhem para mim e eles encontrem em mim alguém que aposta, não no que eles são, mas no que eles podem vir a ser. E eu vejo que os pais estão perdendo seus filhos por conta disso. Exatamente. Porque não aposta. Aonde é que eu posso mostrar para o meu filho, você é maior do que o seu erro. Ah, mas aí os pais dizem, mas eu não tive metade do que você teve, não me dá valor, não me elogia. E você acaba sendo criticista demais, como você disse, um apontador de falhas. Nós temos que sair da era do apontamento de falhas... Então, para a celebração de acertos. Essa é uma das ferramentas de gestão de emoção muito, muito importante. Gestão de emoção é mais profundo, mais complexo, mais penetrante que inteligência emocional. Na verdade, a emoção é desinteligente, é inconsciente, ela não pode ser autogerida. Então não há inteligência emocional em tese. O que existe é gestão da emoção, o eu gerindo, o eu que representa a capacidade de escolha, de autodeterminação, de autocrítica, gerindo a emoção. Uma das ferramentas é mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Os pais que são criticistas, que são apontadores de erros, apontadores de falhas, estão aptos
aptos para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Quando teu filho errar, como você disse, é a oportunidade de ouro de você brilhar, de você mostrar o quanto você é um pensador que aposta tudo que tem naquele pouco que tem. O teu filho elevou o tom de voz com você. Ele merece uma grande repreensão. Aí você abaixa o tom de voz. Quando ele eleva o tom de voz e você fala, filho, apesar de você ter elevado o tom de voz, você é muito importante para mim. Muito obrigado por você existir. Agora pense no seu comportamento. Mas os pais só não conseguem fazer isso porque eles pensam, onde foi que eu errei? Os pais trazem para ele a responsabilidade, achando que a incoerência, a imaturidade do filho tem a ver com o que eu faltei, aonde é que eu não... E não tem nada a ver, muitas vezes não tem essa correlação. Por isso que eles compram aquilo que não lhe pertence. É a ferramenta. É a ferramenta, exatamente. Então, se é do outro, como é que eu posso ajudar? Você não vai ficar frustrado que seu filho de 8 meses não sabe andar? Não fique frustrado quando seu filho adolescente responder ou elevar o tom de voz. Talvez você fale, mas a minha geração não era assim. Eu não levava. Mas nós demos voz para essa juventude. Essa juventude é diferente da sua geração. Então, qual é o espaço que você deu para a família? Não perca o seu filho. Pedro contou desse olhar para Lucas. E Lucas teve a sensibilidade de descrevê-lo. Mas que olhar foi esse? Porque o nosso olhar despreza, o nosso olhar diz, não te avisei. Com certeza condena. Foi um olhar de, como você acolhimento. Disse, eu te compreendo, eu aposto em você, apesar de você ter... Com certeza Pedro falou assim, para mim é o fim. Sou o pior aluno, o pior discípulo. Mas Jesus mostrou para ele assim, apesar, eu sei que você ainda vai ter uma história brilhante. O nosso olhar resgata quem nós amamos. Se nós soubermos olhar. Por isso, eu desenvolvi o programa chamado Amem-se, Academia Mundial de Saúde Emocional para as Famílias. É a primeira academia mundial de saúde mental para as famílias. E nessa academia existe uma alma, existe vários tem cursos digitais, um a cada mês, nós vamos falar das estatísticas do adoecimento psíquico, 29% de incremento de automutilação nas escolas por ano, infelizmente, 75% tem glossofobia, o medo de falar em público dos jovens, 70% timidez, aumento explosivo de depressão e assim por diante. Vou falar sobre isso, mas tem uma alma, o Amem-se, e você pode na descrição se informar sobre esse programa. Ele é um jantar das emoções, ou seja, uma vez por semana, pai e mãe com os filhos vão se reunir. Número 1, 10 minutos uma vez por semana. Número 1, não pode lavar roupa suja. Pai e a mãe discutiram 5 minutos antes. A mãe discutiu com o filho 10 minutos antes. Ninguém pode falar de problema. Não se deve apontar erros, nem elevar o tom de voz. E eles vão discutir uma ferramenta de gestão da emoção, por exemplo, citando aquela que eu falei inicialmente. Eu não compro aquilo que não me pertence. Minha paz vale ouro, o resto é lixo. Se alguém me ofendeu, me rejeitou, me criticou ou fez bullying, eu não vou comprar aquilo que não lhe pertence. Então, o pai ou o filho que sabe ler, lê a ferramenta em 2 minutos, aí vem o debate. Aí o filho fala, puxa pai, aí tem 3 perguntas. Aonde você comprou aquilo que não te pertence? O pai vai contar na história de vida dele, vai transferir o capital das experiências, vai falar da sua dor, e os filhos aplaudem o pai, a mãe aplaude o pai, e daqui a pouco o filho também fala, olha, eu comprei, alguém me rejeitou, falou que eu não sou bonito, ou não sou inteligente. Quando ele fala, todo mundo aplaude e também vai ter pelo menos 5 elogios. Você é incrível, você é demais, você é sensacional. São 10 minutos de uma explosão emocional, um jantar por semana, onde as famílias vão desenvolver alta emocionalidade, alta empatia, alta interatividade, alta prevenção da glossofobia, alta prevenção da timidez e alta capacidade de um apostar no outro. Então, o jantar das emoções, ele tem uma ferramenta de gestão da emoção por semana. E são 4 anos o programa Ame-se. Olhe na descrição que pode ser muito importante para a sua própria família e para a sua escola também. Porque não basta boa intenção para nós construirmos relações saudáveis. Nós presenciamos essa jornada de educação emocional muitas famílias destruídas, não porque não se amavam, porque não sabiam amar, não sabiam se comunicar, não eram generosos nas palavras. E nós precisamos entender que uma das ferramentas do Mestre dos Mestres é que a gente fala com o silêncio. O silêncio, que nós falamos, o silêncio proativo,
ele é fundamental também na comunicação, porque muitos pais acabam apontando falhas e dando discurso. Só para concluir a história de Pedro. Pedro já sabia que tinha errado. O mestre já tinha mostrado para ele que ele teria errado. Você viu que ele não tem depois discussão sobre isso? Ô Pedro, você me falhou? Eu falei que você me falhou? Não tem. A única vez, depois de ter aparecido algumas vezes, ele falou assim, Pedro, você me ama? Falou três vezes. Você me ama. Fazendo essa correlação. 3 negação, 3 erro. Exatamente. Mas você me ama? Para de ficar discutindo. Às vezes a gente quer ficar discutindo o problema. Remói o lixo. Remói. E ninguém sai do lugar. Nós precisamos ser pessoas interessantes também para os nossos filhos quererem ficar perto. Nós precisamos ser pessoas interessantes para o nosso parceiro, é parceira. E às vezes a gente vai se tornando chato. A vida vai se tornando. Filha, nós vamos ficando razão, cansativos e chatos. Pais são a maioria dos pais. Olha, de acordo com pesquisas que nós fizemos, quem repete 2 vezes é um pouco chato, a mesma correção. Ou remói o lixo do passado, discutindo, rediscutindo o problema. Quem repete 3 vezes ou mais é o quê? Super chato. Super chato. E 4 vezes ou mais? Insuportável. Insuportável. Eu tenho feito estatísticas e grande parte dos pais, mais de 90% dos pais são insuportáveis. Dos amigos também são insuportáveis. Eles discutem por coisas tolas. Dos namorados, eles não sabem nem namorar mais. Por quê? Eles não sabem que ciúmes é o quê? Saudade de mim. Saudade de mim. Eles exigem do outro a atenção que eu não dou para si. Exato. Então, os pais, os namorados, os professores, os colegas de trabalho e os amigos, eles são chatíssimos, insuportáveis. Parabéns, filha. Todos nós deveríamos aprender a não ruminar como um animal, por exemplo, como um boi que rumina o capim, o alimento que come, vai e volta várias vezes. Os pais têm de entender que eles não podem fazer isso. Resolveu o problema? Falou uma vez, não toca mais. E falou positivamente, você me ama? Ele não ficou tocando no problema. Filho, você é importante. Às vezes o filho já errou, e aí você quer ficar cutucando a filha, mostrar que você tinha razão, que você já tinha alertado, que daria problema. E aí o que acontece? Os filhos fogem da presença dos pais, porque os pais se tornam só apontadores de falhas. É difícil a maternidade? A paternidade é desafiadora. Mas é maravilhosa mas por outro lado. Só que nós precisamos ter os nossos filhos do nosso lado. Nós precisamos ser pessoas que os nossos filhos... Tanto que quer me seguir? Pega a tua cruz e me segue. Ele não ficava mendigando ninguém ficar seguindo ele, não. Os pais se também. Vira. Se você é alegre, se você é uma pessoa bem resolvida, teu filho vai querer ficar perto de você. As pessoas que você ama vão querer ficar perto de você. Então diminui as cobranças e leve a vida com mais bom humor. E o mestre dos mestres era isso. Como eu disse do silêncio proativo, você ia falar da história que a gente adora? Quando ele escrevia... Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Liberaram o homem que estava adulterando. Cometeram uma injustiça. Sempre cometeram injustiça com as mulheres. O homem foi liberado, a mulher foi utilizada para ser varrida do teatro da existência e usada como isca para eliminar o mestre dos mestres. Arrastaram ela diante da sua aula ao ar livre e perguntaram para ele, qual o seu veredito? Aquela mulher estava completamente angustiada, tensa, esfolada, ferida. Ele olhou para ela, provavelmente. E olhou para eles também, provavelmente. Qual o seu veredito? Que resposta ele deu? Todo mundo na humanidade, inclusive os não cristãos, sabem dessa resposta. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Mas ele não deu essa resposta. A primeira resposta é se recusar a dar resposta. Se você é uma pessoa que reage pelo fenômeno, bateu, levou, que alguém te criticou, você critica, alguém te ofendeu, você ofende, ou alguém te rejeitou, você se sente rejeitado imediatamente, você não tem autonomia, você não é líder de si mesmo. Ele se recusou, ele fez o silêncio proativo, que é um silêncio inteligente, onde você faz 1000 perguntas antes de reagir. Ele se recusou. Ele escrevia na areia. Ele provocou, com o silêncio, a arte de perguntar e de pensar. Nós temos, para ser educadores brilhantes, pais brilhantes, psicólogos, psiquiatras brilhantes, executivos brilhantes, professores brilhantes, provocar mais do que falar. Provocar com os nossos gestos. Ele provocou escrevendo. Ele sabia escrever. Ele era letrado. E ele não era só sabia escrever, ele sabia a linguagem da emoção.
quando ele escrevia linguagem da emoção, e ele devia estar perguntando, quando escrevia, que homens são esses que querem apedrejá-la sem conhecer a sua história, suas lágrimas e suas perdas? A sua atitude provocou aqueles homens a viajarem para dentro de si mesmos. E quando nós não somos submetidos à ditadura da resposta nas relações interpessoais, nós Sei, parece você falando? Pois é. Você fala muito bem. Mas quando nós não submetemos a essa ditadura, que é uma ditadura, nós vivemos numa sociedade, você tem Que que é ter... tão fácil, né? Não, você tem que ter... Às vezes você faz essa ditadura. Eu faço, mas olha, eu aprendo. Tá treinando. Porque isso é importante falar, porque não, as nossas habilidades... Não heróis, né? Não. E nós aprendemos e lapidamos a nossa emoção. Obviamente, quanto mais nós lapidamos, igual um músculo, quanto mais você treina, mais resistente você fica, mais saudável você fica, e menos você permite que o outro invada esse espaço, que deveria ser... que deveria ser o nosso tesouro. E qual é uma das técnicas mais importantes desse episódio? Estou lembrando da sua mãe. Estou lembrando de momentos em que ela me tirava do ponto de equilíbrio e eu tinha que fazer oração dos sábios. E eu aprendi com ela, eu sou casado há mais de 40 anos, um dos segredos é entender que ninguém muda ninguém. Eu tentava levá-la à consciência crítica, a se interiorizar, a pensar nas consequências do seu comportamento, mas também eu tinha meus erros, porque eu queria, de alguma forma, levá-la através da pressão, através das palavras, mas ninguém muda ninguém. Quando eu percebi que eu não posso ser chato, repetir a mesma coisa várias vezes, e que no meu silêncio proativo eu posso provocá-la a viajar para dentro de si mesmo, encontrar suas próprias respostas, ficou muito mais fácil a relação. Você vê um charme nos defeitos dos outros, e você vai ver, e as outras vão ver um charme nos seus defeitos. Agora, tente mudar a mente das pessoas com as quais você convive, que você vai causar um inferno emocional. Exato. E nós não devemos corrigir no foco de tensão. O mestre dos mestres não corrigia. Quando ele escreve na areia. Depois a gente... Mas é gostoso, você pode deixar ao vivo, né? Depois... Falar é a realidade, pai e filha. É a nossa realidade. Não devemos corrigir no foco de tensão. Quando o mestre escrevia na areia, ele estava dizendo o seguinte: não é você que determina quando eu vou dar resposta. Eu preciso estar preparado para dar as respostas. Então, nós, enquanto pais, precisamos nos posicionar. Às vezes, seu filho vai te contrariar, talvez não é aquele momento, porque quando você entra na janela killer, que são as zonas traumáticas da sua psique, o seu campo de visão psicológico fica limitado. Você não consegue ter uma resposta inteligente no foco de tensão. Não só você, eu também, Augusto também. E o mestre dos mestres, quando ele escreve na areia, ele estava dizendo: eu também não vou viver a ditadura da resposta. Exatamente. Você não vai determinar quando eu vou, a hora que eu achar que estou preparado para falar, eu vou responder. Então, se o seu... Mas quem faz isso? 99,99% não faz isso, por cento não faz isso. Na China, 3 milhões de pessoas tentam suicídio por ano. E o divórcio? O divórcio hoje é mais 50% das pessoas já se divorciam, porque muitas vezes tem amor, mas o diálogo, ele é ofensivo. Porque dialogamos no foco de tensão. Não está bem, não fala. Não é agora que tem que corrigir. Sua paz vale ouro. Faz um silêncio, não um silêncio onde você se coloca superior. Um silêncio humilde, onde você respeita, inclusive... os erros, as falhas, as tolices dos outros. Porque você também tem tolices, você tem comportamentos inadequados. Ninguém é gigante, ninguém é perfeito. Eu sou o psiquiatra mais lido do mundo. E eu sei dos meus defeitos. Não é porque eu sou o psiquiatra mais lido do mundo que eu não tenho defeitos. Tenho vários defeitos. E você nunca viu o papai elevando o tom de voz. Viu alguém, papai elevando... Você viu o papai xingando alguém já, falando mal dos outros? Mas não é porque eu não falo, porque eu sou bom. É porque eu vejo os meus defeitos. Eu aprendi a mapear a minha própria história. Então, quando você está no foco de tensão, mapeie a sua história, perceba que você também não é gigante. Dê direito das pessoas se exacerbarem, se estressarem, terem reações completamente insanas. Você se torna um sábio, provoca-as a desenvolver
as suas próprias ideias, a construir suas respostas. E isso provoca porque quando o outro está esperando, porque quando ele entra também no foco de tensão, nós entramos no modo defesa, que é o que o animal faz quando ele se sente intimidado. Ou ele ataca ou ele foge. E as famílias e os relacionamentos que nós mais amamos têm vivido a base do efeito bateu, levou. Ou eu fujo ou eu ataco. É isso aí. Eu Não fui é? tratar. E nós temos percebido que as relações que deveriam ser dotadas de afetividade, leveza, bom humor, têm sido relações onde as pessoas estão no limite. Então, eu estou querendo sempre me defender, você vem com uma palavra, eu já fico armado para me defender, ou eu fujo, você sente que está falando com a porta, que a outra pessoa não tem uma escutativa. Se os seus relacionamentos estão dentro dessa perspectiva, significa que a comunicação ela tem sido pouco produtiva. A aprendizagem tem sido nula. Nós temos que ter um processo educacional eficiente. Não só falar, mas a gente tem que se comunicar. E comunicar é muito mais do que falar. Tem muitos pais que falam, mas não se comunicam. Comunica é falar do coração. O outro entende a linguagem. Então, quando você faz o silêncio, você desarma o outro, porque o outro está esperando ou as palavras que você vai fazer, as reações. já está se armando e, de repente, ele perde o chão. Mas peraí. Filha, veja bem, olha, ele escrevia na areia. Quando ele provocou a capacidade de pensar daqueles agressores daquela mulher, veja bem, era um ambiente de linchamento. Todo ambiente de linchamento não há raciocínio. Inclusive nos estádios, quando as pessoas estão discutindo, torcidas se digladiando, ninguém raciocina. Ali há pessoas que sonham, que têm filhos, que têm histórias, às vezes são religiosos, muito religiosos, mas naquele momento se tornam animais. Eles não recuam. Em situação de estresse, Herbert Spencer, que alguém que estudou muito a sociologia, aborda que em situação social o ser humano perde completamente a sua racionalidade quando no foco de tensão. Estão esmagadas nessas, por exemplo, houve um tiro, as pessoas passam, saem correndo exatamente. e aí se matam. Uma pisa na outra, exatamente. Nem sabe o que é, mas é o efeito manada, esse bloqueio do raciocínio. Exatamente. E naquele momento que ele escrevia na areia, ele provocou. Aí no segundo momento, impactados pelo seu silêncio, eles perguntaram novamente, mas muito mais relaxado. Olha, qual o seu veredito? Segundo os nossos princípios, ela deve ser apedrejada. Aí ele levantou-se e usou uma das ferramentas mais belas que se a humanidade usasse, nós seríamos uma espécie viável. Não haveria radicalismo entre direita e de esquerda, não haveria discriminação, nações lutando egocentricamente para o seu desenvolvimento, sem pensar na humanidade como um todo, não haveria guerras, não haveria disputas e violências nas famílias e nas empresas. Ele elogiou a capacidade daqueles linchadores em julgar. Percebam, quem não tem erros e falhas, é a segunda resposta. Quem não tem erros e falhas, atira a primeira pedra. Ele falou assim, vocês podem tirar pedras, vocês podem executar a sentença. Eu discordo dessa sentença. Essa mulher é um ser humano único e irrepetível para mim. Mas eu sei que vocês estão reagindo como animais, instintivamente. Então, ele falou, vocês têm capacidade de julgar. Pode apedrejar, mas antes tenham a coragem de mudar a base do julgamento. Ou seja, olhe para as suas loucuras, olhe para os seus erros. Então, se você entender que nessa pequena frase, quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra, ele usou o topo dos direitos humanos, o topo das ciências jurídicas, porque ele deu capacidade para eles julgarem, e depois o topo da psicologia, ele levou-os a mudar a base de julgamento, a se revisitarem, e usou o topo da sociologia, criando um clima interpessoal para que as pessoas possam desenvolver autonomia e capacidade de interação inteligente. Eles ficaram tão perplexos que não tiveram outra reação, eles saíram de cena. E na minha análise, como psiquiatra, como pesquisador da psicologia, como construtor de uma rara teoria sobre a construção de pensamentos, é a formação do eu não acho que houve outro momento na história onde linchadores, no foco de tensão, recolheram as pedras, recolheram as armas, recolheram a violência.
Talvez foi a primeira vez na história que linchadores desenvolveram a autocrítica, a autonomia e a empatia por dois gestos: o silêncio proativo e a capacidade de elogiar antes de criticar. Ele elogiou antes de criticar. Essa é a ferramenta. E olha como ele era minimalista nas falas. Não é a quantidade de falas, Exatamente. discursos que você traz na correção com seu filho ou com seu parceiro que determina o resultado das palavras. Pelo contrário, às vezes nós somos tão delongos no nosso Exatamente. discurso que o outro já se fecha, Não já não está nem aguenta, mais não aguenta, ouvindo. exatamente. Não está nem mais ouvindo. Então, ele era cirúrgico. Ele era O cirúrgico. mestre era Parabéns, cirúrgico. ele era cirúrgico. E quando ele disse para ela, cadê seus acusadores? Todos se foram. Eu também, vai, não peques mais. Não tinham mais um grande discurso. E olha, exatamente. Mais um grande discurso apontando falhas morais. Falham, os pais se destroem a relação com os filhos, os casais destroem a relação um com o outro, executivos na relação com colaboradores, porque eles falam excessivamente, são cansativos, entediantes, são chatos, repetitivos, não encantam, não surpreendem. Se nós fôssemos mais cirúrgicos, pontuais, construindo frases rápidas, pensamentos impactantes, as pessoas teriam condições de metabolizar. Não é a quantidade das palavras, mas é a abrangência e a contundência, a beleza, a inteligência das palavras. Mas você só consegue isso se aprender a fazer a oração dos sábios, o silêncio proativo. Se você se recolhe para dar uma resposta inteligente na situação estressante. E quando eles saíram, ficou ele e a mulher. E ele não perguntou com quantos homens ela dormiu. Ele não ficou chafurdando na lama dos erros. Ele também não a considerou como adúltera. Ele exaltou aquela mulher. Ele chamou-a de mulher. Ele chamou-a de ser humano, ser humano. Aonde estão os seus acusadores? Ele fez uma pergunta. Mas era desnecessário fazer essa pergunta. Porque ela sabia que todos se foram. Mas ele era tão delicado que ele não queria dar a resposta. Como ele não deu a resposta para aqueles fariseus que iriam linchá-la. Aonde estão os seus acusadores? Ela falou, eles se foram. E ele delicadamente disse, vai e reescreva a sua história. Você não me deve nada. E trazendo para o momento político da atualidade. Grande parte dos políticos usam os seus projetos, usam as inaugurações, o seu discurso para atrair eleitores. Ele não, ele despedia as pessoas que o ajudavam, que ele ajudava. Dava liberdade para elas irem. E eu me perguntava, nunca alguém... Eu sintetizava, eu refletia. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. O amor nasce no terreno da liberdade. Se você pressionar alguém te amar, se você tiver ciúmes, se você dizer o tanto que você é importante, o tanto que você faz por ele, por ela, você está usando o método errado, porque é o método da pressão. E o amor nasce no terreno da liberdade. Vai. E sabe o que aconteceu? Ela nunca foi. Nunca foi. Mas ele dava a oportunidade dela dar o próximo passo. O mestre dos mestres... Próximo passo. Próximo passo. Pedro negou. Qual é o próximo passo? Você me ama? O projeto está à frente. Nós, enquanto pais, parceiros, parceiras, executivos, líderes, precisamos pensar qual é o próximo passo. Olharmos para o passado como um processo reflexível, mas não ficarmos lá. Irmos para o próximo passo. Vai e reescreve a sua história. Próximo passo. Nós precisamos ser alguém que semeia próximos passos para as pessoas que nós amamos, inclusive para nós mesmos. Porque muitos ficam na culpa, no medo, na angústia, no sentimento, na cobrança, naquilo que o mundo talvez faltou, talvez pais que você não teve, abraços, elogios. E nesta falta não consegue dar o próximo passo. E o mestre dos mestres nos convida todos os dias, temos a coragem de dar o próximo passo, apesar das nossas limitações e falhas, e oferecermos àquele que nós amamos também a oportunidade de darem o próximo passo. Por favor, ensine as pessoas a darem o próximo passo, não cobrando delas que gravitem na sua órbita, mas libertando-as para que elas possam ter a liberdade de partir. E se você for tão
rico, inteligente, atraente, encantador, elas vão voltar. Teus filhos vão te reconhecer e vão te aplaudir. Teu namorado ou namorada que você quer prendê-la, ou marido ou esposa, que você quer que gravite na sua órbita, se você der liberdade, foi encantador, foi impactante, foi inteligente, foi cirúrgico, elogiar antes de criticar, abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, você vai estimulá-los a dar o próximo passo. E o próximo passo pode te surpreender. As pessoas retornarão, porque você simplesmente é um ser humano de raro quilate. Um beijo no coração. Pai, obrigada. Obrigado. Adorei. E eu espero que o Mestre dos Mestres também ajude, te inspire a dar o próximo passo com algumas ferramentas que nós trouxemos para vocês. Um beijo no coração.